Você já se perguntou: a dor do passado satura o coração ou abre caminho para o amor e a esperança? No episódio 18.600 Elementório, vamos explorar essa jornada com Jep. Deep sentava-se em silêncio ao lado do fogão a lenha, com o coração pesado de pensamentos. As palavras de Tuan ditas no dia anterior ainda ecoavam em sua mente. A verdade de que a mulher que a criara desde pequena não era sua mãe biológica doía como uma lâmina afiada cravada no peito. Com uma xícara de chá quente nas mãos, os olhos tristes de Jep vagavam por lembranças da infância, os dias de sol e chuva nos campos ao lado da mãe, as voltas para casa naquela casinha simples e gasta pelo tempo. Mas naquela manhã fria, algo dentro dela se aquietou. Uma certeza brotou em meio à dor. A mãe pode não ter lhe dado a vida, mas foi quem a criou, cuidou, protegeu e amou como uma filha de verdade. Seu peito se apertou e as lágrimas começaram a cair, misturando-se ao vapor que subia da xícara. Mãe é mãe, independente de sangue, murmurou para si mesma, respirando fundo para conter o choro. Levantou-se com firmeza. Ela sabia que precisava fazer algo, precisava retribuir, estar ao lado da mãe neste momento difícil. Foi então que James apareceu, trazendo uma sacola com alimentos e algumas mudas novas de hortaliças. Ele entrou na pequena casa com um sorriso gentil. "Deep, você está bem?" perguntou com voz calorosa. Deep assentiu, tentando sorrir, mas seus olhos ainda estavam vermelhos. James se sentou ao lado dela, tocou de leve em seu ombro e disse com suavidade: "Se quiser conversar, estou aqui. Sempre estarei." Após um breve silêncio, Jep respondeu em voz baixa: "Pensei muito sobre o que aconteceu ontem. Não estou mais brava com Tuan. Mãe me criou com amor verdadeiro. Não importa se não sou filha de sangue, não vou deixá-la. Ela é minha mãe." James a olhou com admiração. "Você é mais forte do que eu imaginava. Sei que vai superar isso." James sugeriu que os dois saíssem para cuidar dos animais. Juntos construíram cercas, reforçaram os abrigos e limparam os viveiros para garantir que galinhas, patos e codornas tivessem um espaço mais seguro. Deep cuidava de cada ave com carinho, os olhos brilhando de ternura e determinação. James, observando-a enquanto varria o galinheiro, sentia-se cada vez mais admirado por sua força e dedicação. Durante uma pausa, James comentou sobre expandir a fazenda. "Se construirmos mais alguns galpões e criarmos outras espécies, nosso negócio pode melhorar bastante." Deep concordou com um leve sorriso. "Também pensei nisso. Se trabalharmos com dedicação, tudo vai se ajeitar." Naquela tarde, enquanto o sol se filtrava entre as árvores, James e Jep continuavam ao lado dos animais. O riso dos dois se misturava ao som alegre dos pintinhos, criando uma atmosfera leve, acolhedora e cheia de esperança. O passado podia ter deixado marcas, mas naquele momento só havia amor, coragem e a promessa de dias melhores à frente. Naquela manhã, James acompanhou Deep até o hospital para visitar a mãe dela. A luz do sol atravessava suavemente a janela, iluminando o quarto pequeno com um calor acolhedor. Deep caminhou devagar até a cama, os olhos marejados ao olhar a mulher que dormia, frágil, sobre os lençóis brancos. Ao lado, James permaneceu em silêncio, pousando a mão sobre o ombro dela, murmurando com ternura: "Seja forte, ela vai ficar bem." Quando a senhora acordou e viu Jep, seus olhos turvos brilharam com um fio de esperança. "Mãe, sou eu", disse Jep, com a voz embargada. A senhora sorriu com dificuldade e estendeu a mão para tocar a dela. "Você está bem, filha", sussurrou. Jep assentiu rapidamente, lutando contra as lágrimas. "Não importa o que aconteça, a senhora sempre será minha mãe. Eu vou cuidar da senhora, por mais difícil que seja, nunca vou abandoná-la." Tuan, que estava próximo, observava em silêncio, tomado por um sentimento de culpa. Quando a mãe adormeceu novamente, ele chamou Jep para uma conversa e os dois caminharam até uma cafeteria próxima ao hospital. Sentados frente a frente, Tuan fitava o copo de chá gelado à sua frente, hesitando antes de falar: "Me desculpa por ter escondido a verdade. Eu só tinha medo de que, se a mãe soubesse, não suportaria." Deep permaneceu em silêncio, olhando para o vazio. "Sabe, desde pequena eu sempre sonhei em ter uma mãe. Quando encontrei ela, achei que finalmente tinha uma família. Mas a verdade veio como um golpe." Tuan suspirou fundo, os olhos vermelhos. "Eu nunca quis te machucar, mas quanto mais eu escondia, mais sentia que estava traindo você." Ela se virou para ele, os olhos ainda úmidos. "Achei que não teria força para enfrentar essa verdade. Mas agora entendo que o amor verdadeiro não depende de laços de sangue.
Ela é minha mãe. E você ainda é o irmão que eu respeito. Tuan assentiu, aliviado. Obrigado por não me odiar. Prometo que vou trabalhar duro e cuidar de vocês duas. James, que estava sentado ao lado, escutava a conversa em silêncio. Quando viu Dipe baixar a cabeça, ele estendeu a mão e tocou suavemente a dela, sussurrando. Você é muito forte, Dipe. Família não é só sangue. É cuidado, é amor. Dipe esboçou um leve sorriso, como se, enfim, encontrasse um pouco de paz em meio à dor. Na volta para casa, James dirigia enquanto Jep permanecia calada, imersa em seus pensamentos. Ele segurou a mão dela com delicadeza e disse: Eu estou aqui. Sempre estarei com você, enfrentando tudo juntos. James se virou para ele, os olhos agora refletindo um brilho de esperança. Obrigada, James. É por sua causa que eu encontrei coragem para seguir em frente. Naquela tarde, após saírem do hospital, James decidiu levar Jep para passear e aliviar um pouco o peso em seu coração. Sabendo que ela ainda estava abalada após a visita à mãe, ele teve a ideia de levá-la ao festival de futebol que estava acontecendo no centro da cidade. O clima do festival era vibrante, com aplausos, gritos animados e bandeiras coloridas tremulando por todos os lados. James olhou ao redor, os olhos brilhando de curiosidade. Está tão animado, James. Nunca vi tanta gente assim. James sorriu com ternura e respondeu suavemente. Achei que você fosse gostar. Hoje vamos esquecer um pouco das tristezas, tá? Os dois se misturaram à multidão, passeando entre as barracas de comida e bebida. James comprou um chá com leite quente para Jep e os dois encontraram um pequeno quiosque na calçada para sentar e descansar. Sentados em cadeiras plásticas simples, James observava Jep enquanto ela sorria discretamente vendo as crianças brincarem com a bola. Ver você sorrindo me deixa aliviado, James disse em voz baixa. No meio do clima leve, o celular de James tocou. Ele se apressou em dirigir até o local do encontro. Chegando lá, encontrou Duke, um grande fornecedor de madeira da província de Tuyanson, esperando em frente a uma cafeteria. Depois das saudações formais, os dois entraram. Duke sentou-se com uma expressão fria, transmitindo certo distanciamento. James manteve a calma e se apresentou. Nossa empresa tem mais de 25 anos de experiência no setor madeireiro, com maquinário moderno importado da Coreia e do Japão. Garantimos qualidade e pontualidade. Quero propor uma parceria de fornecimento de madeira a longo prazo. Duke respondeu num tom pensativo. Parece interessante, mas preciso de pelo menos 200 a 300 toneladas de madeira por dia. Você consegue fornecer isso? James respondeu com franqueza. No momento. Precisamos de mais 2 a 3 meses para expandir nossa fábrica e garantir um fornecimento estável. Duke deu um leve sorriso irônico. 2 a 3 meses? Eu não tenho tanto tempo e, além disso, já tenho outro parceiro. James manteve a compostura e insistiu. Senhor Duke, temos uma vantagem clara em qualidade e tecnologia. Esperar um pouco mais pode trazer mais estabilidade no futuro. No caminho de volta ao festival, James refletia sobre as palavras de Duke. Ele sabia que estava lidando com algo maior do que imaginava, talvez até um esquema por trás do mercado. Apesar da inquietação, ele se forçou a manter a calma, prometendo a si mesmo que resolveria cada problema com firmeza e estratégia. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entravam suavemente pela janela, Jip estava varrendo o pátio quando avistou uma jovem professora com um sorriso gentil. Era a professora Han, convidada por James para dar aulas a ela. A primeira aula aconteceu ali mesmo, na pequena cabana. A professora Han começou avaliando a leitura e a escrita de Jip. Percebeu que ela ainda confundia letras como e D, e até mesmo escrever corretamente o próprio nome ainda era um desafio. Jip, escreva seu nome aqui no papel, por favor. Jip segurou a caneta hesitante e depois de um tempo escreveu Jip, mas com traços trêmulos. A professora sorriu com doçura e orientou. Segure a caneta com firmeza e escreva mais devagar. Não precisa ter pressa. Depois de um tempo praticando a escrita, a professora passou para o raciocínio. Você sabia que enriquecer não depende só de trabalhar duro, mas também de ter conhecimento e habilidades em negócios? Jip balançou a cabeça confusa. Han então explicou. Trabalhar para os outros é só o começo. Se você aprender a administrar e crescer, poderá se tornar independente e bem-sucedida. Em seguida, ela ensinou Jip a se comunicar com mais confiança. Quando conversar, mantenha a postura ereta, sorria levemente e olhe nos olhos da pessoa. Isso transmite segurança. Jip se levantou e tentou seguir as instruções.
ainda um pouco desajeitada. James, de pé num canto da casa, observava tudo em silêncio, com um olhar cheio de incentivo. Ao fim da aula, a professora Han comentou com alegria: Jep aprende rápido, mas ainda precisa treinar mais o pensamento crítico e a comunicação. Com perseverança ela vai longe. James se aproximou e sorriu. Eu sabia. Jep é muito inteligente, só não teve oportunidade de estudar antes. Jep abaixou a cabeça e murmurou: eu vou me esforçar, não quero ser um peso para você. James levantou gentilmente o queixo dela, o olhar cheio de ternura. Não diga isso. Eu quero que você seja confiante e forte, não por mim, mas por você mesma. Sua origem não define seu futuro. O esforço é o que conta. Com os olhos marejados, Deep murmurou: você sempre acredita em mim. Às vezes eu sinto que não sou digna disso. James enxugou uma lágrima do rosto dela e falou com firmeza: você merece ser feliz. E se não desistir, nós vamos enfrentar tudo juntos. Naquela manhã, a pequena cabana se encheu de luz e determinação. Deep sentiu o coração mais leve, como se tivesse reencontrado a fé em si mesma. E no fundo, prometeu que iria se esforçar a cada dia, não apenas por James, mas pelo próprio futuro. Naquela manhã, o sol suave iluminava a estrada que levava à feira da cidade. Deep estava em frente de casa, preparando cestos de sapote recém-colhidos, cuidadosamente embrulhados em folhas de bananeira verde. James saiu da casa sorrindo ao vê-la. Hoje vou com você à feira. Deep olhou surpresa. Você não está ocupado com o trabalho? James balançou a cabeça. A empresa está sob controle por enquanto. Hoje quero te acompanhar e viver um pouco dessa experiência. Os dois seguiram a pé até a feira. Ao chegarem, os espaços já estavam quase todos ocupados, mas por sorte havia ainda um cantinho livre próximo à passagem. Deep organizou a banca com cuidado, ajeitando cada cesto de frutas. Vamos vender por quanto quilo, Deep? Perguntou James. Deep pensou um pouco e respondeu: 20.000 dongs. Esses sapotis estão doces e saborosos. Enquanto atendiam, um cantor de rua passou por ali, aparência abatida, um velho violão pendurado no ombro. Ele parou diante dos cestos, os olhos brilhando de desejo. Deep sorriu e pegou algumas frutas para lhe oferecer. Tome, pode comer, é um presente meu. O homem ficou surpreso, mas aceitou com gratidão. Obrigado, moça, o cheiro está ótimo. Se um dia nos encontrarmos de novo, vou compor uma canção só para você. Deep sorriu de leve. Não precisa disso, só coma, fique bem. Ao lado, James observava com um olhar cheio de orgulho. No meio da atmosfera leve e alegre, o celular de James tocou. Ele atendeu. A expressão rapidamente se tornou tensa. O quê? John quer me encontrar agora no Café King Bean? Ele olhou para Deep e disse em voz baixa: preciso ir encontrar um parceiro de negócios. Você consegue ficar aqui sozinha? James dirigiu rapidamente até o café. Mas ao chegar, recebeu uma mensagem de John. Desculpe, surgiu um imprevisto. Vamos remarcar. James franziu a testa, desconfiado. John nunca desmarca em cima da hora. Tem algo errado. Sentado sozinho à mesa, James encarava a janela com inquietação. O que está acontecendo? Será que John está tentando me armar alguma cilada? Um suspiro escapou. Ele sabia que grandes desafios estavam à frente, mas não podia deixar a empresa entrar em colapso. Enquanto isso, na feira, Jep continuava vendendo seus sapotis. Embora os clientes comprassem e os cestos fossem se esvaziando, seu coração permanecia inquieto. Ela não sabia o que havia acontecido, mas ainda lembrava do olhar preocupado de James ao se despedir e sentia no fundo que algo sério estava por vir. Sau những biến cố ập đến, Tự Tiên vẫn không hề nao núng. Cô hiểu rằng mình chỉ có thể dựa vào chính bản thân để tồn tại. Không còn chỗ nào để quay về, không còn ai để trông cậy. Cô buộc phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sáng sớm, khi màn sương còn bao phủ khắp khu rừng, Tự Tiên đã lặng lẽ rời hang. Đôi chân trần cô bước nhẹ trên lớp lá khô. Đôi tay cẩn thận vạch từng tán lá cây để tìm kiếm thức ăn. Những cây chuối dại mọc rải rác khắp khu rừng. Cô chọn một cây có bắp chuối non, dùng dao chặt xuống rồi ôm vào lòng. Bắp chuối không phải là món ăn xa lạ đối với cô, nhưng trước đây cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ phải dựa vào những thứ đơn sơ này để sống qua ngày.
Khi trở về hang, Tự Tiên bắt tay vào sửa lại chỗ ngủ. Những ngày qua, chỗ trú của cô dần trở nên sập xệ. Những cơn mưa kéo dài khiến mặt đất trong hang ẩm ướt. Chỗ nằm cũng bị nước